As meninas nunca viam um cientista foram processadas e foram condenadas por um influenciador. Fica nesse vídeo, mas não fica pela fofoca, fica pelo conteúdo que eu vou te explicar o que aconteceu. Produzir ciência é algo que dá trabalho, é algo que exige energia, como outras áreas do conhecimento, como outras profissões, mas especificamente esse tema me pega muito e eu queria conversar com vocês e queria muito os comentários de vocês, as opiniões de vocês sobre o que a gente vai refletir aqui. As meninas nunca viam um cientista foram processadas e condenadas por uma pessoa que se sentiu humilhadas por elas refutarem uma ideia que essa pessoa, esse cara propagou de que diabetes podia ser causada por vermes. A diabetes tem várias causas, mas eu não sou especialista e eu prefiro ouvir o que as especialistas e principalmente uma das meninas que é especialista nessa área diz que não, diabetes não pode ser causada por verme, pode ser causada por determinadas coisas, mas por verme não. Só que existe aqui uma nuance muito importante. Existe um princípio no direito que também se aplica à ciência, que é o ônus da prova. O ônus da prova é, se eu faço uma afirmação sobre algo, eu tenho que ter a prova de que essa afirmação é verdadeira. Não você. Eu tenho que ter a prova. Não é você que tem que dizer, como é que eu não vou ser? Como é que eu vou provar que eu não sou? Isso não existe. Então, o ônus da prova ele também se aplica à ciência. Se você tem uma afirmação muito importante, você tem que ter o ônus da prova de que aquela afirmação é verdadeira e tem que ter como provar. Acontece que, para muitas pessoas, é muito difícil você comprovar determinadas coisas. Exige uma energia muito grande. E é aí que entra um aforismo que diz a quantidade de energia necessária para refutar a idiotice é uma ordem de grandeza maior do que a necessária para produzi-la. Ou seja, a energia que você tem que demandar para desmentir uma informação, uma notícia sensacionalista, é muito maior do que a energia da pessoa que simplesmente falou qualquer coisa. E a pessoa simplesmente disse qualquer informação sem ter base, ou às vezes tendo uma base, mas a base está enganada. Esse é um princípio da lei de Brandolini, um engenheiro de software que desenvolveu isso lá no começo dos anos de 2010, esse teorema, e muito baseado também na obra, no livro Rápido e Devagar, que fica aqui uma menção que eu tenho que terminar esse livro para ir na metade, mas é um livro excelente. O Rápido e Devagar, ele explica basicamente como o nosso cérebro funciona na tomada de decisão. Esse livro do Daniel Kahneman fala que nosso cérebro muitas vezes nos engana. Nós temos, basicamente, resumindo bastante aqui, dois polos principais, um racional e um emocional, e muitas vezes a gente é enganado a achar que todas as nossas decisões são racionais, mas na verdade nós estamos sendo extremamente emocionais. Muitos desses influenciadores geralmente são pessoas que apelam muito pro emocional. Não são pessoas que vão te trazer argumentos racionais. E olhe lá, primeiro elas trazem um argumento extremamente emocional, algo que vai te tocar, um hábito seu, um hábito de alimentação, um hábito que você tem que nunca é um hábito saudável, é um hábito super ruim. E ao mesmo tempo, elas trazem um racional ali com um print de um artigo, um print de um livro, uma informação de que o professor de tal lugar disse. Mas uma coisa interessante que eu percebo é que essas pessoas geralmente nunca trabalharam na área acadêmica. E é por isso que você tem que ter muito cuidado com o conteúdo que você consome. Porque essas pessoas, às vezes, montam um roteiro com coisas que elas viram durante a formação delas, ou pessoas que já eram formadas no assunto, e elas trazem essas reflexões que muitas vezes não fazem sentido algum. Um perigo muito grande disso é o uso da palavra autoridade. Na internet, e nos últimos anos, as pessoas têm utilizado essa palavra de uma forma que, ao meu ver, é uma forma que não faz sentido nenhum. Autoridade, hoje em dia, é você escolher um nicho, produzir conteúdo para esse nicho e você se considerar autoridade. Mas autoridade no assunto, na minha concepção, é quando você produz algum tipo de conhecimento, seja intelectual, material, e você engaja com determinado tema e você contribui ativamente para a construção do saber naquele tema. Você simplesmente ter estudado aquilo, passado 4 anos, 6 anos, 10 anos na universidade, muitas vezes não te torna autoridade no assunto. E é por isso que é importante saber também quando as pessoas realmente são autoridades. E aqui eu quero esclarecer que cada área de conteúdo vai ter uma forma de expressar a sua autoridade. Na área acadêmica, ser autoridade sobre aquele assunto demanda anos, leva anos para você ser autoridade. Não é simplesmente você ser nutricionista e produzir conteúdo sobre nutrição. Não é simplesmente você ser engenheiro de pesca e produzir conteúdo sobre o mar. Para ser autoridade no assunto, ao meu ver, você tem que levar anos, você tem que ter, ou pelo menos ter, uma grande obra que contribuiu ativamente para aquele tema. E é isso que eu percebo nesses produtores de conteúdo. Eu vou me ater aqui à questão da saúde, porque tem a ver diretamente com a questão das meninas do Nunca Vi o Cientista. Muitas dessas pessoas que produzem conteúdo sobre saúde consideram autoridades, falam o que querem, mas a gente não vê uma culpabilização das informações que não são corretas. Então, se você tem um parente ou se você se sente culpado por um hábito e essa pessoa, ao mesmo tempo, te vende uma solução muito rápida para isso, te vende um suplemento que vai te curar, te vende um remédio, além de tempo que ela está consumindo o seu, ela pode estar consumindo recursos dessa pessoa. E não existe uma punição clara
principalmente para quem divulga informações ou que não tem precedentes baseados na ciência. E é aí que entra o você poder combater ideias, você debater ideias, você contradizer ideias. E nesse sentido, apesar de eu saber que são coisas diferentes, você processar alguém porque se sentiu humilhado e elas produziram simplesmente um vídeo indicando que a ideia que ele compartilhava não fazia sentido à luz da ciência. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, se vocês tirem as próprias conclusões de vocês sobre o vídeo. É um vídeo super tranquilo. A única coisa que elas fazem no vídeo é mostrar o perfil público da pessoa, porque a pessoa bloqueou o perfil delas que estavam rebatendo a ideia no post original, e você pode fazer isso nas redes sociais, tem a opção lá, comentar. Acontece que não foi esse o entendimento da justiça sobre o caso, e acabou que as meninas foram condenadas por conta dessa postagem delas. E aqui fica uma mensagem um pouco perigosa, de que você pode produzir conteúdo, sendo autoridade ou não, falando determinado tipo de coisa, e você não vai ser punido por isso, você não vai ter nenhum tipo de sanção. E aqui tem uma coisa importante, que quando você está na ciência, e é uma coisa que eu percebo da maioria dos produtores de conteúdo, não só na área de saúde, mas também de outros conteúdos científicos, é que eles não têm a vivência necessária na ciência. Seja como pesquisadores, seja como professores, ou seja como técnicos de laboratório. O que essas pessoas têm é uma formação, é um mestrado, é um doutorado, mas não necessariamente vai trazer a vivência na ciência para isso. Apesar de não ser obrigatório, e eu concordo que pessoas que querem falar sobre ciência podem falar sobre ciência independente da sua formação ou não, eu acho que deve existir sim, eu já falei isso no podcast, sobre a responsabilização daquilo que você fala. Quando a gente começa na carreira científica, principalmente produzindo conteúdo em forma de artigo científico, a gente percebe o quanto de energia a gente tem que demandar até aquela informação ser publicada, e não necessariamente porque ela foi publicada que ela vai ser considerada relevante para a nossa área. Pode ser uma eterna frustração a gente ter um artigo publicado que ninguém nunca citou, ou que as pessoas citaram, mas citaram como algo que está equivocado. É uma energia muito grande escrever um artigo, é uma energia muito grande desenvolver uma pesquisa. Exige tempo, demanda tempo. Às vezes é uma humilhação para quem escreve, porque quando a gente manda para os revisores, a gente recebe o artigo revisado com uma série de mudanças. Parece que a gente não sabe nada. E ao final, quando a gente publica um artigo, muitas vezes esse artigo não chega até as pessoas que tem que chegar. Então, viver um pouco da ciência, talvez, trouxesse um pouco de humildade para essas pessoas em saber, poxa, eu não sei de tudo. Poxa, eu tô só compartilhando o que eu vi na minha época de faculdade, sem ter uma base crítica para isso, ou sem saber se isso realmente mudou. Poxa, eu não tô frequentando os congressos, não como ouvinte, que qualquer pessoa pode pagar para ir para um congresso de qualquer área. Pelo menos dos congressos que eu sei, você pode pagar e participar, mas sim como uma pessoa que está produzindo conteúdo, uma pessoa que está ali apresentando um trabalho no congresso, e você vai receber feedback sobre isso. Essa falta desse feedback na internet, essa simplesmente plataforma livre que você pode falar o que quiser, sem ter medo das restrições do que você está falando, é muito perigoso, e essa mensagem fica muito perigosa quando a gente tem pessoas que são especialistas no tema, rebatendo esse tema e sendo condenadas porque as pessoas se sentem humilhadas porque tiveram as suas ideias rebatidas. Eu sei que existem formas e formas da gente rebater ideias, mas ainda assim a ideia não pode se sentir humilhada. A ideia não pode se sentir triste porque alguém rebateu uma ideia, porque a ideia é simplesmente uma ideia. E se já existe um consenso sobre aquilo que está sendo rebatido, eu vejo com muita tristeza que a energia que a gente demanda para produzir conteúdo, a energia que a gente demanda além de produzir artigos, de dar aula, de trabalho, a gente tem a nossa energia sendo limitada e podada quando a gente tenta trazer conteúdo de qualidade, conteúdo acessível para as pessoas, falando sobre ciência e falando informações que podem ser úteis para o dia a dia das pessoas. Podem reparar, muitas dessas pessoas são extremamente sensacionalistas, e não só na área de saúde. Se você for para a área de astronomia, para a área de história, para a área de geografia, pode ver que esses canais, esses perfis, são extremamente sensacionalistas. A terra que ninguém conhece, a cidade perdida de lugar tal. Eu sei que nos anos 90 isso era super legal, você vê na National Geographic e em outros tipos de revistas. Mas hoje em dia a gente já tem a internet e conteúdo suficiente para que a gente possa rebater e criticar coisas que não têm nenhum tipo de fundamento. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixem aqui nos comentários. Eu queria muito interagir com vocês e trazer mais conteúdos como esse, reflexões, para que a gente pudesse trocar essa ideia. Lembrando, tem um grupo do WhatsApp, se você quiser receber todas as notícias da gente, todas as bolsas, tudo que eu pesquisar, tá nesse grupo do WhatsApp. Você recebe tudo na mão, o link tá aqui na descrição. Agradeço a sua visualização, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!